Olá, meu nome é Ivone, eu trabalho no Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS aqui de São Paulo, na coordenação da área de prevenção. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos falar sobre prevenção. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS. Falar um pouquinho, né, para a gente entender o que a gente tem como possibilidades para se prevenir. Primeiro, assim, para a gente começar, vamos fazer uma diferenciação. Às vezes as pessoas, antigamente a gente falava doenças sexualmente transmissíveis. E agora passamos a falar infecções sexualmente transmissíveis. Mas por que houve essa mudança? Tem diferença? Não tem diferença? A gente passou a utilizar o termo infecção ao invés de doença, porque a doença, ela tem sintomas, ela tem sinais, você pode às vezes perceber na pele, né? Perceber no seu corpo a reação, vamos dizer assim. A infecção, a gente pode estar sentindo tudo isso, mas não aparece nada. Você tem a infecção, mas não tem os sintomas e tudo. Então, aproveitou-se, né, essa questão para a gente apropriar melhor, então, o termo, tá? Então, hoje a gente fala infecções sexualmente transmissíveis. E aí, outra diferenciação que é importante a gente fazer é falar um pouquinho sobre AIDS e HIV. AIDS é uma infecção sexualmente transmissível que ataca, que afeta o sistema imunológico do organismo. É a doença, né? HIV é o vírus responsável pela AIDS. E ele pode, ser transmitido através das relações sexuais, por materiais pérfuro-cortantes e de mãe para filho. Então, deu para diferenciar HIV, o vírus, AIDS, a doença, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês essa mandala, que a gente chama, essa forma aí, esse círculo. Nele está contido todas as possibilidades, todas as estratégias de prevenção que nós temos hoje. E olha, isso é uma coisa muito boa. A gente nunca teve tantas possibilidades de prevenção, do HIV como a gente tem hoje. Então, nessa mandala aí estão todas as possibilidades, de prevenção. E a gente hoje fala assim em prevenção combinada. Por que combinada? Porque a gente pode usar mais de uma estratégia ao mesmo tempo, em momentos diferentes da nossa vida, mas a gente tem aí então todas essas possibilidades. E a gente fala prevenção combinada. Eu posso usar o preservativo, mas eu também posso usar PEP, PrEP, e eu vou explicar cada uma dessas possibilidades para vocês. E a gente olhar a autonomia. O importante é isso, que a pessoa, ela tenha autonomia do seu cuidado, que ela tenha autonomia para saber o que é melhor nesse momento da minha vida. Então, não tem, às vezes, você tem uma parceria fixa, mas você tem uma relação aberta, Tem situações assim. Então, o que eu faço nessa questão? Eu estou passando por um momento de estresse, estou sem cabeça para fazer prevenção. O que eu posso fazer nesse contexto? Acabei de me separar e quero que o mundo se acabe em sexo. Opa, o que eu vou fazer para me prevenir, E aí, ai meu Deus, aconteceu. A camisinha estourou. O que eu faço? O prazer com camisinha não é a mesma coisa. Eu não dou conta, eu não gosto, não cabe para mim. Tem outra possibilidade? Tem outra possibilidade, E sexo, Quanto mais gente envolvida, melhor. Vocês viram vários contextos aqui que nós estamos falando. E para cada um desses contextos, a gente tem uma possibilidade de prevenção. Ou seja, nós podemos vivenciar a nossa sexualidade, com segurança, com naturalidade, desde que a gente, faça a prevenção. O sexo seguro, que a gente costuma chamar. Então, vocês veem aí, tem várias cores, cada uma dessas cores, elas mostram um momento aí da prevenção. Esse azulzinho clarinho, ele está falando, o azulzinho clarinho, ele está falando do preservativo. Quando que a gente usa o preservativo? O preservativo caiu de moda? Nada disso. O preservativo, tanto o interno, quanto o externo é aquele que antigamente a gente chamava de masculino, É aquele que
que o homem usa no pênis. E o interno é a camisinha feminina, que a gente chamava antes. A gente passou a tirar essa coisa do feminino e do masculino, porque existem homens, né, que também usam o preservativo que antes a gente chamava de feminino. Então, para tirar esse peso de, é de mulher, é de homem, não. São preservativos internos e externos, a depender, né, do local onde a gente vai utilizar esse preservativo. E aí ele não caiu de moda, não, né? A camisinha é uma super companheira da prevenção. Ela pode ser usada em vários momentos, né? E ainda uma coisa bacana é que tem a dupla proteção. Se às vezes a pessoa ela não quer engravidar, ela, né, e quer fazer sexo, mas não quer engravidar, pode usar o preservativo? Pode usar o preservativo. A gente fala que é um método de barreira, né? E o preservativo, ele é eficaz, sabe, é um bom método, é uma boa estratégia de prevenção. O que acontece? Acontece que nós, né, pessoas humanas, somos diferentes uns dos outros. E aí tem pessoas que ao usar a camisinha não se sentem tão confortáveis, acham que não tem todo o prazer que poderia ter na relação. Aí para essas pessoas, né, esse método não cabe, mas para outras, para a grande maioria, inclusive, cabe. E que bom, né? Que bom que a gente tem outras possibilidades. Aí eu vou falando para vocês aqui, e a gente pode até voltar, às vezes, aqui nessa mandala, né? Então, vamos aqui vou falar da testagem. Gente, hoje a gente também tem várias possibilidades de teste do HIV, testar. É importante testar? É muito importante testar. Mas eu tô casada há muito tempo, né? Eu só faço sexo com meu marido, eu devo me testar? Sim, deve se testar. Por quê? Porque o teste, né, é uma proteção individual. Sou eu. Posso ir lá, numa unidade básica ou em outro serviço, fazer o teste. Que bom, estou negativa para o HIV, ótimo, continuo me cuidando. Mas eu tenho a certeza, é o meu cuidado. Eu sei como eu estou naquele momento, né? E a testagem, ela tem o teste rápido hoje. Antigamente, lá no começo da epidemia de AIDS, a gente esperava 3 meses, esperava um tempão para sair o resultado do teste, era aquela coisa. Hoje não, você faz o teste rápido, né? E ali, num atendimento que dura o que é meia hora, 40 minutos, ali você já sai ali sabendo o seu resultado. E é confiável? É muito confiável, né? Tudo confiável. E tem também o autoteste. Aquele, não quero fazer no serviço de saúde, eu quero fazer sozinha na minha casa, quero fazer junto com o meu companheiro, com a minha companheira. Posso? Pode. A gente tem a possibilidade do autoteste, que você, né, pega numa unidade de saúde, leva para casa, lê tudo direitinho, tem lá todas as orientações de como fazer, os tempos, tudo direitinho, e você faz, né? Faz, olha direitinho, tal, e fica sabendo ali o seu resultado. E se for positivo? Se for positivo, calma, né? Primeira coisa, calma. Calma, vamos agora aonde? A um serviço de saúde. Vamos ver se é positivo mesmo, né? Aí você vai fazer outros testes, vai conversar com um profissional adequado, vai te orientar tudo direitinho. E isso é uma fase bastante importante. Deu negativo? Ok, né? Vamos continuar fazendo prevenção, fazendo todas as coisas direitinho. A gente tem ali a foto de um pessoal que está numa ação extramuro. Muito importante, aqui na cidade de São Paulo e em vários municípios do nosso estado, tem ações extramuros, que é o quê? São ações que você faz, às vezes numa praça, às vezes num local de sociabilidade de jovens. Para quê? Para estar à mão, vamos dizer assim, né? Você levar a possibilidade da testagem onde as pessoas estão. Aqui em São Paulo a gente faz no metrô, nas estações do metrô. A pessoa está passando e fala, eu nunca fiz, eu vou fazer, né? E ótimo, que bom. Quanto mais pessoas se testarem, às vezes tem pessoas que podem estar infectadas, lembra da coisa de não ter sintomas e tal? A pessoa pode estar infectada pelo HIV e nem sabe. E aí, numa situação dessa, que a pessoa nem foi ao serviço de saúde nem nada, mas resolveu fazer o teste ali naquela ação, que bom, né? Porque quanto antes descobrir, isso é muito bom e a gente vai ver por quê já, tá? Bom, então, aconteceu. Fui, né, tive uma relação, não estava esperando, saí, fui pra balada, né, tive uma relação, não estava esperando, e agora? Eu não usei o preservativo, o que eu faço? Eu não sei se a pessoa tem o HIV, se a pessoa não tem, não conheço, não sei.
E aí, o que eu faço? E a gente tem uma coisa maravilhosa, uma estratégia maravilhosa, que é a PEP, a profilaxia pós-exposição. A PEP, ela consiste no quê? No uso do antirretroviral, né? O quanto antes, né? Se possível, assim, o ideal seria nas 24 horas depois da relação sexual, mas indo até 72 horas. Deu para entender? Então, tive uma relação sexual, não usei o preservativo, tal, e aí eu tenho o quê? 72 horas para iniciar o uso do medicamento, né? Da profilaxia. E com isso, né, evitar. Com isso, a gente tem uma chance de mais de 90% de chance da pessoa não se infectar com HIV. Então, é uma boa estratégia? É uma excelente estratégia. O importante é a gente saber o quê? Que ela é uma urgência, porque ela tem um prazo. Então, você tem de vir, né, o quanto antes, aconteceu à noite, no outro dia de manhã, eu vou ao serviço de saúde, vou pedir para usar o medicamento e tal. Demorou, ainda está dentro das 72 horas? Perfeito. Ainda é possível fazer ali a prevenção e usar essa profilaxia. Ela tá nos serviços onde? Em hospitais, porque como é urgência, né, tem que ter à noite também, tem que ter uma rede 24 horas de serviços que possam oferecer a PEP. Então, tem hospitais que oferecem, tem os SAIs, que são serviços de atenção especializada em IST/AIDS, tem as AMES, né, que são os ambulatórios médicos de especialidade. Então, tem esses serviços espalhados, né, pelas cidades, tem sempre uma referência, todo município tem uma referência para essa estratégia, que é uma política pública. Então, aconteceu, não usei o preservativo, não usou por quê? Porque não usei. Não é preciso ficar com vergonha, sabe, achar que não vai ser atendido. Vai sim, porque é uma política pública, é um direito. Ir a um serviço de saúde e pedir. Fiz sexo, não usei o preservativo, ou o preservativo estourou, seja lá o que for, e eu quero, né, fazer a prevenção disso. E aí a pessoa vai poder fazer, né, usar o medicamento durante 28 dias, bonitinho, certinho, e vai ser acompanhada por esse serviço, né? Vai fazer o teste na hora, antes de começar, depois faz novamente, enfim, a pessoa vai sendo cuidada, vai sendo acompanhada até que esteja tudo liberado, tudo certinho, tudo direitinho, tá bom? Bom, a gente tem o site do CRT, que está aí na tela, www.crt.saude.sp.gov.br. Nesse site, a pessoa pode encontrar lá, tem um campinho, onde eu posso fazer PEP. Aconteceu, eu entro lá na internet, pego esse endereço e vejo lá onde eu estou. Estou em Campinas. A pessoa vai conseguir, lá pelo site, descobrir em Campinas quais são os locais que fazem a PEP. Isso é bem bacana, né? A gente tem uma possibilidade dos serviços no estado todo. Tem esse telefone aí embaixo também, que é o telefone da Conversaria Sem Tabu, que é também um telefone, é um WhatsApp, que a pessoa pode mandar mensagem, aconteceu isso, eu tô em Suzano, como é que eu faço para fazer a PEP? E aí vai ter, né, a resposta direitinho de onde a pessoa pode ir para fazer o seu atendimento em tempo hábil, tudo certinho, tá? E aí tem uma questãozinha importante para a gente lembrar o quê? Numa situação de risco, o quanto antes procurar o serviço de saúde e iniciar a profilaxia, melhor. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o quê? O tratamento como prevenção. Fez o teste? Deu positivo? Sabe, gente, hoje é uma coisa muito boa, que não precisa o estresse, né? Tem possibilidades, tem o que fazer. AIDS hoje não é uma sentença de morte, como já foi, né? No início da epidemia. Hoje tem formas, tem prevenção. E o tratamento como prevenção é uma possibilidade dessa. No que consiste? Fiz o teste, deu positivo? Vai, claro, tem todo um processo nisso, de conversar com um profissional adequado, de entender o que é tudo isso, de entender o que é o HIV, o que é a AIDS, todas as orientações, e de entender melhor qual é esse diagnóstico, o que esse diagnóstico representa na minha vida.
E vai conversar com profissionais adequados, que vão orientar tudo direitinho. E pode iniciar o tratamento? Logo, pode iniciar, deve iniciar. Tudo isso é discutido com a pessoa. Inicia o tratamento, começa a usar o medicamento, usa direitinho que eu digo assim, adesão, sabe? Tomar todos os dias, adequadamente, preferencialmente sempre num horário, tudo, ter aquele cuidado. Isso a gente chama de adesão. Eu vou tomando, é importante para mim. Eu sei que eu tomando esse medicamento, eu vou melhorar minha qualidade de vida, né? E aí, o que acontece? A pessoa vai tomando esse medicamento, vai tomando, e chega uma hora que a quantidade de HIV no corpo da pessoa, que a quantidade de vírus fica tão baixinha, que não permite que essa pessoa transmita. Olha que bacana isso. Então, mesmo que essa pessoa que tem o HIV faça sexo com alguém sem o preservativo, ela não passa o HIV para essa pessoa. Isso é muito importante. A gente fala assim, se a pessoa está indetectável, né, ela não transmite. É zero transmissão. E isso é verdade? Isso é verdade. Comprovado cientificamente. Então, é super importante que a gente saiba dessas coisas, dessas informações. Para quê? Para se eventualmente a gente conhecer alguém, ou a gente mesmo, um familiar, alguém no nosso ciclo de trabalho, às vezes, a gente poder explicar que tem possibilidades, que a pessoa não precisa se desesperar, nada disso. Hoje, a gente tem uma situação diferente, né? E aí, a gente fala assim o quê? Né? Que a indetectável é igual a zero. Se a pessoa tiver com a carga viral dela, com menos, a gente fala assim, menos de 200 cópias, né, por ml de sangue, né, significa que tem bem pouquinho preservativo, HIV no sangue. Então, não vai transmitir. E isso é muito importante. Isso melhora até a autoestima, sabe, melhora a condição das pessoas que têm o HIV. Porque ela fala, não, eu posso fazer um sexo, eu não preciso ficar aí, né, me reprimindo. Isso é uma coisa extremamente importante, uma informação e uma estratégia de uma importância fundamental. Bom, aí a gente falamos do que então? Falamos da PrEP, que vai impedir que a pessoa se infecte. Falamos do tratamento como prevenção, né, que atua diretamente na qualidade de vida da pessoa e na não transmissão. E agora a gente vai falar da PrEP. Tudo meio parecidinho, né? Mas a PrEP é o quê? A profilaxia pré-exposição. É uma estratégia para pessoas negativas, né? Para pessoas que fazem o teste, deu negativo, e eu quero utilizar a PrEP como prevenção. Então, a pessoa faz o quê? Ela vai tomar um medicamento todos os dias, tá? Todos os dias. E se ela for ter uma relação, ela já está protegida. Ela já tem a proteção no organismo dela, tá? Essa PrEP, ela antigamente, quando ela iniciou, era uma profilaxia que era para alguns grupos específicos, para algumas pessoas específicas, para algumas situações específicas. Hoje, a PrEP é para quem achar que esse é um bom método de prevenção. Então, qualquer pessoa pode utilizar a PrEP? Pode, qualquer pessoa pode utilizar. Inclusive, adolescentes, né, de 15 anos ou mais, tá? Podem fazer o uso da PrEP. Ela tem duas formas de serem tomadas. Pode ser a PrEP contínua, que a gente fala, que é isso. Toma um comprimidinho todos os dias, né? E vai tomando. E a PrEP sob demanda, que você utiliza o medicamento quando você for ter a relação sexual, né? Quando você for fazer sexo. Nas duas questões, né? Então, voltar aqui um pouquinho. A PrEP, ela então, você inicia com 2 comprimidos, tá? A primeira vez, 2 comprimidos e depois 1 comprimido por dia, todos os dias. Por quanto tempo? Por quanto tempo você for utilizar esse método. Vai fazer segmento no serviço de saúde? Vai fazer segmento, serão exames que vai fazer, né? A pessoa vai sendo acompanhada e vai utilizando aí a medicação, que é bastante eficaz, tá? Mas eu não faço sexo com tanta frequência. Faço sexo assim, às vezes, né, não é tão contínuo e tal. Tem jeito, não vai precisar ficar tomando todos os dias o medicamento. Aí faz o quê? Faz a PrEP sob demanda. Começa com 2, vou fazer sexo hoje à noite.
Começa com 2 comprimidos, toma 2 comprimidos de uma só vez, dali 2 horas, a pessoa já iniciou a proteção, tá? E aí, toma mais um comprimido 24 horas depois e mais um comprimido 24 horas depois. Fica um esquema do quê? 2 comprimidos de uma única vez, depois mais um e mais um. E isso dá proteção para aquela relação, para aquele momento. Ah, mas eu pensei que eu ia fazer sexo só 2 dias e resolvi fazer mais. Vai tomando um comprimido a cada 24 horas. Lembrando que, ao parar, você sempre tem que tomar 2 comprimidos depois da última relação. Tudo bem? Para ficar com a proteção. Então, a PrEP, ela tem evidências científicas, né? Ela é eficaz, né? Ela tem um grau que oferece mais de 90%, né? Quando ela é tomada regularmente, né? Superior a 90%. Às vezes, alguns estudos dizem até 98% de eficácia. Ela é segura, né? A maioria dos usuários não tem nenhum evento adverso, toma direitinho, né? Não tem nenhum problema. Não foi verificado, assim, muitos casos de resistência ao medicamento. E quando iniciou a PrEP, as pessoas falaram, agora não vai ter mais, ninguém vai mais usar o preservativo, né? As pessoas sabem que tem PrEP, então só vai usar PrEP, não vai usar mais preservativo, não vai fazer outro tipo de prevenção. E isso não foi constatado através das pesquisas. Isso a gente chama de compensação de risco. Não, é um perfil. Aquelas pessoas que a PrEP é uma possibilidade de prevenção, que a PrEP é a melhor oportunidade de prevenção, essas pessoas continuaram usando, né? Usam a PrEP. Quem gosta de preservativo vai usar o preservativo, não tem a ver essa coisa, porque tem a PrEP, então não vai fazer não vai utilizar outros métodos de prevenção, tá? Bom, como é que eu já falei um pouquinho, mas só a gente lembrando. Na transmissão retal, né, nas relações anais, então você inicia 2 horas, toma 2 comprimidos, 2 horas depois, né, você já iniciou a proteção, tá? Para as relações anais. Quando se tratar de relação vaginal, aí tem que esperar 8 dias. Aí a pessoa toma um comprimidinho por dia, a partir do 9º dia, aí já está protegido. Isso, as relações vaginais, né, para as mulheres e tal, tá bom? Então, independente, né, e se de repente eu usei a PrEP, eu usei por, 6 meses, aí agora eu já parei há 3 meses, eu vou voltar a usar. É a mesma coisa. 2 comprimidos de uma única vez, né, 2 horas depois você já iniciou aí a proteção. E no caso da relação vaginal, aguardar o 9º dia, tá bom? E para quem, mas eu quero interromper, resolvi interromper. Tudo bem. Eu não vou mais usar, agora estou num outro momento da minha vida, não vou mais usar a PrEP. Posso parar? Pode parar. Só lembrando aquilo, tive relação hoje, então usar por mais 2 dias, né? Aí você pode parar, se for a PrEP contínua, né? E quando parar também, às vezes a pessoa quer usar a PrEP, tá? Optou por essa estratégia de prevenção, mas esquece, toma um dia, esquece, quando vai ver já passou 24 horas, aí é melhor repensar esse método, né? Talvez esse método não seja tão eficaz para essa pessoa, tá? Então tem que tomar direitinho e tal. Acho que é isso. E aqui, bom, a gente já falou um pouquinho, né, também. Uma estratégia de comunicação, a gente já até falou um pouco lá na frente, mas a gente tem a Conversaria Sem Tabu. A Conversaria Sem Tabu é uma página que a gente tem no Facebook, onde as pessoas podem entrar lá e conversar e perguntar sobre prevenção, tirar as suas dúvidas do seu jeito, com as suas palavras. Não tem palavra certa, sabe? Do jeito que a pessoa se sente confortável para falar. Às vezes as pessoas não querem nem falar porque, eu não sei direito que palavra usar. Não tem problema, é do seu jeito, como você entende.
e a resposta vai vir para essa pessoa dentro desse universo também, para fazer a ponte, para conseguir fazer exatamente a comunicação. Porque não adianta, às vezes, a gente falar para a pessoa, dar informação, mas de uma forma que aquela pessoa não consiga entender. Então, a Conversaria Sem Tabu lá no Facebook, ela tem isso, a gente tem a página no Instagram também, e tem esse número que está aí, que é um WhatsApp, que a pessoa pode, ele funciona das 8 até 10 horas, mais ou menos, da noite, final de semana também, e é muito comum receber aí dúvidas assim, fiz sexo ontem e não usei preservativo, o que eu faço? E aí a pessoa vai receber todas as orientações direitinho do que precisa fazer, onde fazer, de uma forma também, numa linguagem bem tranquila, bem acessível. Aí do lado é algum materialzinho que estava aí, e aí a carinha aqui da Conversaria no Facebook, só para vocês terem uma ideia, olha lá. Quando a camisinha estoura, mas o boy não surta porque conhece a Pepe. Então, assim, de uma forma mais tranquila, né, de uma forma mais até lúdica, a gente vai passando informações e principalmente para os jovens, né, gente? Hoje a gente tem essa questão das mídias sociais que são mais chamativas, são mais atraentes para os jovens. E é um lugar seguro, onde a pessoa, o jovem, seja quem for, pode ter uma informação correta, uma informação segura, né, de uma forma mais tranquila, mais lúdica e tal, tá? Bom, falamos aqui sobre as questões de prevenção do HIV. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Falando do HIV, da AIDS, de outras infecções sexualmente transmissíveis. Vale a pena só, eu voltei um pouquinho para a gente chamar um pouquinho a atenção para a questão da sífilis, né? A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, que é muito importante. Na gravidez, ela causa reações muito sérias, né, para o bebê. Então, precisa ser tratada, precisa ser identificada. Tem teste rápido para sífilis? Tem também. Tem nesses lugares que a gente falou, no SAIS, nas AMES, nas unidades básicas de saúde, tem. É importante fazer o teste de sífilis? É importante. Porque às vezes a pessoa tem e não sabe. Não tem sintoma nenhum, não está sentindo nada, mas está com a sífilis. E a sífilis tem tratamento, é um tratamento eficaz, a pessoa tem cura, então é importante fazer o teste. Às vezes, né, a gente costuma brincar assim, você faz teste de HIV, tudo, não tem nada disso, mas tem lá uma sífilis que precisa ser tratada. Porque se não for, ao longo do tempo, né, vai causar complicações para essa pessoa. Então, saber se a gente tem sífilis, saber da importância de fazer esse teste é uma estratégia importante de prevenção. Se tiver, vai tratar. Tem tratamento rápido, seguro, SUS, tudo direitinho e sem problemas, tá? E na atualidade, chamar a atenção, então, que eu falei de PEP, de PrEP, e essas estratégias, elas são para o HIV, tá? Para as outras ISTs, por exemplo, uma sífilis, né, uma gonorreia, um HPV, a PEP e a PrEP não funcionam. Então, a gente tem que pensar em outras possibilidades. Por isso, eu volto, né, a lembrar o quê? Da possibilidade da camisinha, que previne de toda e qualquer IST, e as outras estratégias que nós já falamos aqui, tá? E vou falar um pouquinho de uma infecção, de uma doença que é muito atual, que é a questão do Mpox. Vocês já devem ter ouvido falar. É uma doença que ela durante muitos anos não aconteceu. O ano passado a gente teve muitos casos, diminuiu um pouco e agora voltou. E a gente precisa entender um pouquinho o que é o Mpox, né? Ela é uma doença causada por um vírus, né? Da família da varíola. Quem é jovem não lembra muito disso, porque tem vacina e as pessoas não têm. Mas quem tem mais idade vai lembrar que lá atrás tinha uma doença que chamava varíola e tal, né?
E ela tem a principal característica do mpox, são lesões na pele. Sabe, vocês estão vendo aí essa lesãozinha que tem um puizinho, né? Uma feridinha, assim, uma bolinha. Né? Isso é a lesão de pele, né, do mpox. Quais são os sintomas dessa doença, né? Ela pode aparecer lesões, né? Então, na pele, que pode ser única. Às vezes a pessoa acha que vai ficar com o corpo inteiro cheio de lesão. Não, às vezes você pode ter uma, duas, pode ter poucas. Isso não significa que a pessoa não esteja infectada. Pode ter ínguas, às vezes no pescoço, na virilha, febre, né? Dor de cabeça, cansaço, dor muscular. E aí é importante que a pessoa, ao sentir qualquer desses sintomas, procurar um serviço de saúde. Precisa ir a um serviço de saúde. Tem medidas de prevenção importantes que precisam ser tomadas, né? Por quê? Porque o contato com as pessoas pode passar. Isso passa muito, sabe? Contato íntimo, contato físico íntimo. Enquanto você tiver com essas lesõezinhas, se você abraçar alguém, ficar perto, você vai passar a mpox para essas pessoas. O contato com secreções respiratórias, né? O contato íntimo, sexual, porque senão você está muito próximo, usa a cama, usa aquele espaço onde você encosta, né? Todas aquelas lesões e tal. Utensílios, roupas, por essas partes você, nessas situações, pode passar, né, o mpox. Gestantes, né? Pessoas que estão amamentando, pessoas que já tiveram os bebês, que são as puérperas, né? Crianças e pessoas que têm a imunossupressão, né? Principalmente as pessoas que vivem com HIV, sem tratamento regular, pode apresentar uma forma mais grave, né? Da mpox. Então, por isso que é importante procurar os serviços de saúde. Bom, como você vai proceder? Quando você, né, apresentar qualquer um desses sintomas, é como a gente falou, vai ao médico. Fala, vai passar, vou ficar aqui, depois eu vou. Não, vai ao médico. Procura um médico para poder fazer aí essa avaliação. No trajeto, você, né, às vezes você vai de metrô, vai de ônibus, então, importante, põe uma máscara, né, a gente não falou que tem as secreções, põe uma máscara, põe uma blusinha de manga comprida, para quê? Para se tiver alguma lesão, assim, na pele, você tá protegido, né, não vai ficar encostando nas coisas e tal, né? Então, evitar o contato direto com animais de estimação e seguir as orientações que o serviço de saúde orientar, né? As lesões têm que ser mantidas limpas e tudo, e tem que fazer isolamento. Por quê? Porque pode passar para outras pessoas. Então, qualquer infecção que você passe para as outras pessoas, é importante a gente ter atenção a isso, para evitar de um número maior. Às vezes é na família. Então, em casa, tomar todas as precauções para evitar o contágio. Às vezes, passar para criança, às vezes para pessoas mais velhinhas, que têm a imunidade já, né, mais deficiente. Então, isolar, cuidar e seguir todas as orientações médicas, tá bom? A gente tem aí, não vou me ater aqui, mas o tratamento, a gente não tem, assim, um tratamento específico, né? Mas os médicos têm como fazer os tratamentos, têm como orientar as condutas adequadamente. A gente teve vacina o ano passado, veio algumas vacinas, mas ainda assim, as vacinas estão ainda numa fase de aprovação pela Anvisa. E no mundo todo ainda não tem uma quantidade muito grande de vacinas. Então, o melhor é a gente ter mesmo cuidados, né? É fazer a prevenção e, se perceber, evitar, claro, a transmissão. Bom, o que eu tinha para falar para vocês, acho que era isso. É importante a gente pensar assim, né, gente, que prevenção é melhor a gente prevenir do que a gente ter que tratar, né? Do que a gente ter que ter outros procedimentos aí. Existem várias possibilidades de prevenção. E fazer prevenção significa o quê? Cuidar de si e cuidar do outro também, né?
O sexo é uma coisa importante na vida das pessoas, vivenciar esse momento é algo muito importante e muito peculiar de cada pessoa. Então, o prazer para uma pessoa é diferente do prazer para outra, né? Como eu me coloco, né, nessas relações é diferente de uma pessoa para outra, e tudo isso é muito natural, desde que a gente consiga se proteger. Vamos cuidar da nossa saúde, da saúde do outro, né? Da saúde daquelas pessoas que a gente gosta, e assim a gente vai tendo uma qualidade melhor, né? Em termos de vida, de sexualidade, enfim. Então, o que eu queria falar para vocês era isso. Espero que a gente tenha conseguido, né, trazer alguns pensamentos aqui. Tudo isso, quando a gente fala de prevenção, a gente perpassa por uma questão importante, que é a questão da discriminação, do preconceito. Isso é muito importante. As pessoas que têm HIV, às vezes, não têm nem coragem de falar, porque sabe que podem ser discriminadas, e isso também é importante. Então, se a gente cruzar, às vezes, com alguém que tem algumas feridinhas lá pelo corpo e a gente acha que pode ser uma mpox, não precisa né, não precisa discriminar, não precisa maltratar, nada dessas pessoas. É só se cuidar, né? Para evitar o contágio, é o contágio íntimo e tal, evitar o contágio e você está protegido e tudo mais. Muito obrigada pela oportunidade que nós tivemos de refletir, de pensar um pouquinho sobre a questão da prevenção, que é tão importante nas nossas vidas.